Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. A Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, Caxias, tenta pelo segundo ano seguido o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, que não disputa desde 2005. Lá se vão 20 anos sem a presença do Grená na segunda divisão nacional. E quem está à frente do projeto agora para tentar recolocar o Clube Gaúcho no segundo andar do futebol brasileiro é o Júnior Rocha, técnico, que é o nosso convidado de hoje aqui no Nossa Resenha. Júnior, seja muito bem-vindo ao Nossa Resenha, uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz, de estar falando com vocês sobre futebol e se tratando de Caxias, melhor ainda. Ao meu lado, compondo a mesa, Amanda Viana, comentarista, jornalista aqui da casa. Tudo bem, Amanda? Seja muito bem-vinda ao Nossa Resenha. Tudo beleza, Matheus? Sempre um prazer estar aqui no Nossa Resenha e um prazer, Júnior, falar com você, pra gente passear aí pela sua carreira, com acesso recente pela Ferroviária e também esse início de trajetória do Caxias. Muito obrigado. Júnior. Eu que agradeço. Perdão, desculpa ter lhe cortado. E eu queria até começar falando justamente disso, Júnior, porque você é um cara que conhece Série C como poucos, muito bem sucedido na competição, tanto no formato atual, é um dos treinadores que conseguiu acesso com a Ferroviária, mas você também tem uma passagem muito boa no Luverdense, conseguindo acesso lá em 2013 ainda com outro formato e vencendo o próprio Caxias, né, nas voltas que o mundo da bola dá. Você superou ali o Caxias e conseguiu uma vaga na Série B com o Luverdense. Você tem um sentimento hoje de meio que querer reconstruir essa história, já que você eliminou o Caxias lá atrás, você é gaúcho, conhece bem a realidade do clube, do futebol do Rio Grande do Sul como um todo. Então tem um gosto especial tentar voltar agora à segunda divisão com o Grená? São os encontros e desencontros do futebol, né? E em relação ao Caxias, é um namoro antigo, né? Já havia sido sondado outras vezes, em outras oportunidades, em outros anos, né? E por circunstâncias a gente não conseguiu dar sequência assim na negociação. Mais recente eu estava priorizando ficar em São Paulo, perto da família, e aí a gente não deu sequência, né? Permaneci no clube onde eu estava e logo depois eu fui para uma outra equipe também de São Paulo. Mas esse é um namoro antigo entre Júnior e Caxias, né? E ficou aquele legado lá e ficou aquela história de 2013, onde tu lembrou bem aí que era um outro formato a Série C, era mata-mata. Depois da primeira fase, na fase de grupos, a gente ia para o mata-mata, a gente cruzou com o Caxias, e tu passava desse primeiro mata-mata, tu já estava na Série B, né? E aí a gente acabou fazendo um grande jogo aqui no Centenário, a gente ganhou 2-1, e depois em Lucas Rio Verde a gente conseguiu finalizar ali o jogo vencendo 2-0 e classificando o Luverdense para a Série B, onde eu passei depois 4 Série Bs, né? As 4 Série B que o Luverdense teve, eu fui o treinador. E aí foi passando os anos, depois de 12 anos, né? Eu recebo o convite de vir para o Caxias, num momento assim legal, porque antes de acertar aqui no Caxias, a gente sabia que o clube estava muito organizado, e aí eu não consegui, né, por vários aspectos também, dizer não. Foi uma proposta boa, num momento oportuno, né, onde eu estava sem clube, e aí culminou da nossa vinda para cá, onde eu estou assim, muito feliz. E Júnior, ainda nesse tema, né, de acesso e de chegada ao Caxias, busquei o termômetro das redes sociais, da sua chegada ao clube, e percebi que a aceitação da torcida é uma aceitação alta, né? Os torcedores empolgados com a sua chegada no Caxias. Eu acho que isso tem muito a ver também com os seus trabalhos recentes, de ser um treinador que conseguiu um acesso no ano passado, né? Esse desejo do Caxias de buscar o acesso. E você colocou os pés no chão na sua entrevista de apresentação. Falou que não quer iludir a torcida, mas que o objetivo é se classificar, é buscar o G8.
Dessa vez você praticamente inicia, né, a Série C, pegando o Caxias bem no começo da competição. Qual que você acha que é o desafio, o grande desafio para conseguir esse objetivo inicial, entrar no G8 e aí sim depois pensar no outro campeonato que é a questão do quadrangular final? Legal. Na verdade não é assim, foi bem pé no chão mesmo, porque todo clube que entra na Série C do campeonato, na Série B, na Série D ou na Série A, todo clube sonha com acesso, né? Isso não tem como negar. E o torcedor também, quando o clube do coração dele vai entrar numa competição, ele sonha em ser campeão, ou acesso, ou se classificar, enfim. Mas aqui a gente sabia, né, que a gente sabe, né, da responsabilidade que a gente tem, né, nós somos sabedores da responsabilidade. A gente sabe que a equipe do Caxias está entre as quatro maiores, né, a quarta entre as quatro maiores forças do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui Grêmio, Inter, Juventude e eu, Caxias. Sempre foi assim, né? Eu sou daqui, eu sou de São Leopoldo ali, que é próximo, de Porto Alegre, onde tem a dupla Grenal, e sei que sempre foram as equipes que tiveram melhores categorias de base, as equipes melhores estruturadas, né, do estado. Obviamente que com o decorrer do tempo teve o Ipiranga também, tem hoje o Ipiranga, que disputa sempre essas divisões. Tem o São José, que o ano passado estava na C e caiu para a Série D. Então tu chega num clube onde tu escuta, né, internamente que o desejo é a série B, e isso está certo, tem que ter ambição, mas também não adianta prometer algo antes de tu ter a classificação, né, concretizada. Então, o primeiro passo nosso aqui, e foi assim mesmo na Ferroviária mesmo, eu chegando, e a Ferroviária ainda não tinha selado a sua classificação. A Série C é muito difícil. A equipe que está na zona de rebaixamento, ali, o primeiro da zona, com o que vai classificar nessas rodadas finais aí, é 3, 4, 5 pontos no máximo. Então nós vamos brigar até a última rodada para classificar, né? Não adianta a gente ficar iludindo de acesso sem antes classificar. Eu acho que é passo a passo, né? A Série C é um campeonato, né? Eu sempre brinco assim que é um torneio, porque são poucas rodadas, mas ela é dividida em fases. Então não é ponto corrido, né? Não tem um campeonato só. A gente não disputa um campeonato só aqui. Classificar entre os 8 e depois tem um quadrangular que é totalmente diferente da fase anterior. São menos jogos, onde tu tem uma margem de erro ali. Se tu iniciar mal, tu consegue recuperar. O Londrina foi uma prova disso. Iniciou mal o quadrangular passado. Ó, só para vocês terem uma ideia, que a gente é muito bem tratado. Tá? Nosso supervisor, Ramon, trouxe um chimarrão para o professor. O Tradicionalíssimo do chimarrão, Rio dá uma Grande do olhada. Sul. Ó, nossa, sensacional. Ainda mais com esse friozinho que tá aqui. Então, o que eu quis colocar assim, expor, né, é que o Caxias precisa estar forte para classificar primeiro e depois ir em busca do acesso. E o meu maior desafio aqui é justamente fazer com que os atletas, né, entendam e se adaptem o mais rápido possível à nossa maneira de pensar o futebol. Assim. Eu sempre gosto de deixar bem claro que hoje, sem pensar o jogo na sua fase defensiva e ofensiva, é impossível jogar um futebol mais vistoso, assim. Um futebol onde o torcedor tenha prazer de vir nos assistir. Óbvio que a gente tem que ser uma equipe extremamente competitiva, organizada, né, isso é primário, mas tem que entender o jogo. Não adianta a gente querer um jogo propositivo sem ter as funções ofensivas bem definidas, as jogadas ofensivas bem sincronizadas, e assim não adianta também nós querer uma equipe defensivamente organizada sem ter as coberturas ajustadas, sem o atleta saber o que fazer. Eu acho assim, sem a bola e com a bola, o atleta tem que saber as suas funções e estar bem adaptado a isso. Então, nessas sessões de treino, né, que a gente teve até agora, para esse jogo, né, que a gente venceu o Guarani, a gente conseguiu se adaptar rapidamente, assim, principalmente na questão defensiva, porque a gente sabia, né, que o Guarani é uma equipe que já vem de um trabalho de médio a longo prazo. Hoje fala em 4, 5 meses aqui no Brasil, já é médio a longo prazo.
onde houve a troca do treinador, mas o auxiliar da casa, que é o Marcelo Cordeiro, muito competente, né? Minha passagem no Guarani, eu tive a experiência com ele lá, de trabalhar junto, além de ser um muito bom caráter, né? O Marcelo também vai ser um ótimo treinador. A gente sabia que o conjunto deles, esse jogo apoiado, esse jogo elaborado de construção era muito forte. Então, nessa minha chegada, nessas 4 sessões de treino que a gente teve até o jogo do Guarani, eu consegui, nós aqui da comissão técnica, conseguimos inserir, né, e adaptar os atletas rapidamente, assim, para a gente ter um jogo muito forte defensivo, ser muito organizado defensivo, muito sólido. E aí culminou, né, a gente fazer uma partida muito boa e vencer 2-0, justamente por a parte defensiva estar muito forte, muito organizada. E agora o desafio, né, para as próximas partidas é sim fazer um jogo de construção, um jogo, como a gente brinca, né, um jogo posicional, onde os atletas, dentro dessas posições e funções, consigam fazer melhores movimentações para a gente gerar mais jogadas ofensivas para ter mais chances de concluí-las em gol. Muito curiosa a sua fala, Júnior, porque você reforça aqui com a gente o que falou na coletiva depois do jogo contra o Guarani. Você quer um jogo mais apoiado, um jogo de construção. Você acredita que com o elenco que você tem em mãos hoje, você consegue implantar essa ideia de jogo? Ou você, além dos jogadores que você tem, está em busca de mais gente no mercado? O Caxias vai contratar quantos jogadores? Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que com o elenco que nós temos aqui, nós temos grande chance de fazer esse jogo, né, melhor, mais elaborado e conseguir buscar a nossa classificação. Nós vamos brigar para classificar até o fim. O que que acontece? Eu tenho visto assim, eu vejo poucas entrevistas, porque o dia a dia é corrido, tem que analisar adversário, tem que editar o nosso jogo para mostrar e olhar o nosso jogo minuciosamente, lance a lance, minuto a minuto. Ontem mesmo nós passamos a parte ofensiva nossa contra o Guarani, hoje vai ser a parte defensiva. Então, assim, é muita coisa. O futebol não parece ser assim, mas a gente tem muito trabalho para fazer, né? Quando tu tem uma estrutura assim de dois, três analistas de desempenho, dois auxiliares, tu consegue ainda delegar e direcionar algumas funções, mas a gente tem uma comissão técnica que chuta aqui, então eu, analista de desempenho, junto com o auxiliar, a gente se atraca aí nos vídeos, em edições, para usar a tecnologia a nosso favor e conseguir fazer com que os atletas visualmente consigam evoluir, né, dentro do campo ali, porque tu praticar e observar o vídeo é muito mais fácil do que tu só praticar no campo e não ver o que está sendo feito, né? Até nessa linha, Júnior, da evolução ofensiva, você chegou a mencionar que hoje em dia é um desafio maior você evoluir a sua equipe ofensivamente quando você está chegando do que defensivamente. Você procura ali primeiro uma organização inicial. É, a Série C é um campeonato que parece longo essa primeira fase, mas você piscou o olho, já está acabando. Né? Mas você tem ali as semanas cheias para trabalhar. Qual que é o seu primeiro foco no lado ofensivo para ir estancando aos poucos essa dificuldade, buscando esse entrosamento e fazer com que o Caxias seja uma equipe que marque mais gols, né? Acho que o desempenho anterior do Caxias vinha sendo um desempenho de dificuldade de criação, de dificuldade dessa coesão mesmo. Não era um time que tinha tanta conexão entre os setores. O que você vai procurar trabalhar primeiro para tentar estancar esse problema ofensivo? Não, ótima pergunta, vai concluir o que eu estava falando antes ali. É o que eu estava falando para vocês, eu tenho visto entrevistas assim, do Renato Gaúcho, do Mano Menezes, apesar de eu ver pouca entrevista, eu queria ver mais, né? A gente aprende muito com esses profissionais aí, que estão em alto nível. A gente passa assim por uma fase, né? E isso não vem de agora, o futebol ficou muito mais competitivo, muito mais organizado, então tá todo mundo defendendo muito melhor. E o que é o grande objetivo do treinador hoje é romper essas linhas de marcação. O grande desafio do treinador é tu conseguir romper essas linhas, criar jogadas, porque tá todo mundo defendendo bem. O que gerou também essa melhor defesa, todo mundo jogar, às vezes, todo mundo não, a maior parte das equipes sem a posse, fechar mesmo, né? Como a gente brinca a casinha assim, compactar as linhas, é a questão da vulnerabilidade do treinador. Então hoje, antes de tu pensar, né,
a maior parte dos treinadores, antes de pensar em ganhar o jogo, o cara quer pensar em não podemos perder, porque nós estamos aqui para cair, ou enfim, a pressão está grande. E eu acho que nesse meio termo, a gente teve a competitividade, perda um pouco do talento, sabe, individual, assim, de dar mais liberdade para o atleta. E hoje, o que nós, como treinadores, estamos fazendo? Nós estamos automatizando algumas jogadas, treina-se muito essa automatização, estou falando isso mais da minha parte, para a gente poder criar. Automatizar é fazer com que o atleta cumpra aquela jogada mesmo. O lateral por fora, tem que passar por fora para gerar uma superioridade numérica, o meia romper linha por dentro, né? Para não ficar só por trás o meia e tirar a linha de passe do volante, que é a bola de retorno, é no volante ou no zagueiro. A gente vai automatizando para dar mais ferramenta para os atletas. Mas também nunca esquecendo, é o que eu falei um pouco anteriormente ali, de dar liberdade para o atleta, usar esse talento que ainda tem, né? Ainda existe. Né? Nós temos beiradas aqui, né? Gabriel Lima, o Iago, alguns atletas que individualmente são muito bons jogadores. Às vezes tem algumas coisas para ajustar, né? Nós vamos terminar, eu brinco com eles aqui, nós vamos terminar o ano se ajustando, ele tem que estar sempre buscando a melhora, sempre buscando o alto nível, né? Independente seja defensivo ou ofensivo, mas para esses atletas seria o ofensivo, de dar também a liberdade para naquele último terço ali, tu usar a criatividade deles, mas nunca esquecendo, né, de melhorar a nossa performance ofensiva, automatizando os movimentos, automatizando a entrada, né, a pisada dentro da área, muitas beiradas, né, ou a gente chega no clube, a reclamação, pô, nossas beiradas são bons, cumprem função ofensiva e defensiva, mas fazem pouco gol. Fazem poucos gols. Mas por quê? Porque quando a jogada está lá na esquerda, que ela está se desenvolvendo na esquerda, principalmente no último terço, o beirada da direita não pisa na área. Né? Nível de concentração às vezes baixo, às vezes não está automatizada essa entrada. Eu acho que um dos grandes desafios do treinador é isso, automatizar isso, treinar, repetir, justamente para a gente estar mais próximo, né? Tanto nas jogadas de um lado quanto do outro lado, os atletas meia, nove, beirada, pisarem na área para a gente ter mais chance de fazer com que esses atletas marquem gols. Júnior, a gente tem uma pergunta especial para você do Rodrigo Viana, que é narrador daqui da casa, do nosso futebol, é do interior do Rio Grande do Sul, acompanha muito de perto seu trabalho no Caxias, também por outros Legal. clubes. Bora ver o que o Rodrigo tem para perguntar para o Júnior e daqui a pouco eu completo com outros dados antes de passar a bola para você. Fala, Júnior, tudo Tá bom. bem? Prazer falar com você. Você tem destacado o comportamento dos jogadores do Caxias e tem falado muito sobre isso desde a sua chegada, inclusive foi pauta na coletiva na sua estreia na Vitória. O comportamento dos jogadores e fez uma relação também com os compromissos fora de casa do Caxias. Você dizia que o time tem muito a crescer do meio para frente, tem potencial para isso. O que o Caxias precisa fazer de diferente que não fez no ano passado, que não fez no jogo desse ano lá contra o Confiança, já que o Caxias tem extrema dificuldade de vencer os jogos fora de casa quando deixa o Centenário pela Série C do Campeonato Brasileiro? O que dá pra gente esperar do Caxias fora do Centenário com o comando do Júnior Rocha? Antes de Legal. responder para você, Júnior, só complementar com alguns dados aqui que a gente estava levantando. A última vitória do Caxias como visitante em uma edição de Série C foi no dia 19 de julho de 2014, uma vitória por 1-0 contra o Madureira, sétima rodada da Série C daquele ano. Na Série C, como visitante, o Caxias não venceu, e aí o Caxias acaba sendo rebaixado, retorna no ano passado, em 2014, né? 2024, perdão. E aí a gente vê um Caxias que segue com a mesma dificuldade em 2024. A gente viu uma equipe que teve 10 jogos como visitante, 2 empates e 8 derrotas, e esse ano tem mais um jogo contra o Confiança sem vitória, né? Acabou perdendo ali. O que acontece? Por que essa dificuldade que o Caxias tem? E não dá para dizer que é de agora, né? Acaba sendo uma questão quase que histórica do clube. O que nós temos que fazer é quebrar o tabu. A resposta é essa. Aí fica fácil responder. Não, mas brincadeira à parte. Eu na entrevista,
né? Eu acho que se trata também desse assunto, eu acho que ele acompanhou toda a entrevista ali. Eu falei um pouquinho sobre tu ir na casa do vizinho, né? Ou ir na casa de alguém que tu não conhece ou que tu tem mais proximidade, assim. Sempre que tu chega, é convidado a jantar na casa de alguém ou vai visitar um amigo e tu chega na casa dele, tu também não se sente tão à vontade como tu tá na sua casa, né? Isso eu acho que é um comportamento de todo ser humano. A não ser alguns, né? Alguns são metidos mesmo, chegam na tua casa, já abre a geladeira, já, né? Mas é difícil isso acontecer. Não é algo comum. Eu acho que no futebol tem muito dessa questão psicológica. Eu estava brincando que quando eu for fazer meu mestrado, eu quero justamente abordar esse tema. Por que que quando a equipe vai jogar fora de casa não tem o mesmo comportamento ou ímpeto ou coragem, né, para jogar fora dos seus domínios? E eu acho que isso é uma questão psicológica mesmo. Até mesmo na pandemia foi feito alguns números assim e aumentou o nível de vitórias do visitante contra os mandantes, porque eu acho que estava sem torcida, parecia um campo mais neutro. Eu acho que o atleta psicologicamente se preparou melhor, assim. Mas é um desafio nosso. E nós estamos aqui para justamente brigar com unhas e dentes e, como fala no futebol, dar a vida ou fazer o melhor possível e impossível para a gente quebrar esse tabu. Né? Que bom que tem esse tabu para a gente quebrar. É um desafio a mais para nós, é algo que vai fazer com que a gente supere mais durante a partida, se doe mais, né? Porque uma coisa a gente conseguiu para esse último jogo resgatar, que o torcedor vinha desconfiado e com toda razão de ser mais competitivo, ser um time mais aguerrido, né, que se entrega mais para a partida, independente se ganha ou não. Porque no futebol existem 3 resultados que às vezes a gente não consegue, né, ter o domínio total disso. E a gente quer justamente isso, né? Fazer com que o torcedor venha nos apoiar, venha em maior número, porque o Caxias tem torcida, a gente precisa da torcida, porque sem a torcida a gente não vai conseguir os objetivos aqui. Que primeiro é a classificação. Então o torcedor precisa estar próximo, vai ter reveses, né? A gente, é como eu falei, por isso que eu não fico prometendo, porque às vezes a gente não vai jogar tão bem assim, não vai merecer pela vitória, não vai merecer a vitória. Às vezes nós não vamos jogar tão bem, mas vamos vencer. Então essas oscilações do futebol são normais, né? Não é difícil. Olha o City, por exemplo, é a equipe maior do mundo hoje aí, o que mais investe, e passou por uma crise recente de vitórias, principalmente de desempenho. Eu acho que a gente priorizar o desempenho é fundamental aqui. A gente, né, ter uma performance boa vai fazer com que a gente se aproxime mais das vitórias. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, aumentar o nosso nível aqui de entrega no dia a dia, de intensidade, de entendimento do jogo, né, de coragem, de ter coragem para fazer, tanto fora quanto dentro, mas principalmente, né, fora, porque em casa sempre vai ter mais coragem do que fora. Eu acho que essa questão psicológica nós temos que trabalhar com os atletas aqui. Nós temos o departamento de psicologia no clube. Né? O clube está muito estruturado e organizado para justamente a gente superar essas dificuldades aí. Só antes de devolver para Amanda, a gente está gravando esse programa antes do jogo contra o Figueirense. Daí a contextualização dos números e a resposta do Júnior. Pode seguir, Amanda. Até aproveitando essa linha, Júnior, do fator psicológico que você trouxe, eu acho muito importante que esse tema está sendo mais tratado, né? Está mais no holofote no futebol, essa questão psicológica. Eu queria saber de você, você citou esse departamento do Caxias, de psicólogo, queria saber como que você trabalha em conjunto isso nas suas equipes, e até puxando um momento da sua campanha na Ferroviária, na Série C do ano passado, aquele início de quadrangular que foi muito positivo para vocês. A Ferroviária fez uma excelente campanha na primeira fase, teve um início de quadrangular fantástico e aí depois uma queda, né? E vocês conseguiram se manter firmes ali para buscar o acesso na última rodada, na última oportunidade. E aí nessa sua última fala você falou em coragem. Você citou essa questão psicológica, esses desafios para dentro de um campeonato e superando essas dificuldades. Então, no conjunto geral, como que você trabalha em conjunto com o departamento de psicologia do clube? Como que você traz isso também para o seu dia a dia com os atletas?
Na verdade, assim, isso veio, esse cuidado psicológico e veio também porque, assim, quando eu fui fazer educação física, eu não fiz bacharel, eu quis fazer licenciatura justamente porque na licenciatura tu tem algumas disciplinas da psicologia, sabe, dessa área. Obviamente que isso para mim é muito importante, porque eu sei o quanto é psicológico o futebol, né? O quanto, o quanto exige da parte psicológica do futebol. Eu já fui atleta, né? Não de ponta, assim, mas passei mais de 10 anos nesse meio, né? De cobrança, de pressão, tanto do torcedor quanto da diretoria, enfim, da comissão técnica. Então eu sei bem o quanto isso é importante. E na Inter de Limeira não tinha, a gente conseguiu criar esse departamento aí. No Figueirense já tinha, mas a gente fortaleceu mais, né? A gente fortaleceu muito mais. No Guarani não tinha esse departamento, né? Ou se tinha, eu não vi, porque a passagem também durou o quê? 40 dias, mas eu sou muito ativo com esse departamento aí, porque eu acho é muito importante, né? Eu acho que tem que estar estimulando o atleta, passando confiança. E houve um caso aqui no vestiário no intervalo que nós estamos nos ajustando ainda. A gente depois olhando de cima assim o jogo, né, com a câmera do analista, que é bem mais ampla, nós estávamos ajustados no primeiro tempo, mas faltavam algumas coisinhas. E no intervalo eu falei exatamente para eles: ó, nós vamos nos ajustar sim. Nós treinamos, nós estimulamos durante essas 4 sessões de treino dessa forma, e não tem por que vocês não têm coragem para fazer, porque a responsabilidade é minha. E eu sei que vocês têm a capacidade para fazer. Vocês são muito capacitados para fazer. Eu acho que passar essa confiança, né, e fazer com que eles entendam que a responsabilidade também é minha, que eu faço parte disso. Né? Eles sabem disso, mas falar isso, expressar isso para eles, eu acho tão importante quanto só passar a instrução ali e não dar esse recado. Né? Então a gente voltou muito melhor no segundo tempo, com muito mais coragem, né, para executar as funções, tanto defensiva quanto ofensiva. E na Ferroviária, a questão do quadrangular que tu falou, é normal essa oscilação no quadrangular. Por quê? Porque tu pega as 8 melhores equipes do campeonato, as 8 equipes, né, que classificaram mais ajustadas, melhores treinadas. Então esse ganha, perde, empata, é normal, né? Num campeonato tão difícil. Não acho que Deus nos capacite para a gente classificar o Caxias para o quadrangular final, e nesse quadrangular final não acho que a gente não vai oscilar. Né? Assim como não achem que nós não vamos oscilar durante a competição agora, nessas 18 partidas que nós temos aí. Né? Então, assim, vai oscilar. O campeonato, a Série C, eu não lembro de ter uma Série C tão difícil, tanto participando quanto vendo de fora, com tantas equipes, né, com condições de acesso. Assim, essas lá desde 2013, participei em 2013, aí 14 foi B, 15 foi B, 16 foi B, 17 foi B. Aí 18 eu iniciei no Santa Cruz na C, mas aí fui pro CRB na B. Então, assim, depois voltei para a Série C no Ipiranga 2021. Então, eu não lembro dessas competições todas que eu participei, de uma Série C tão difícil ao longo dos anos. Se for pegar uma equipe, todas as equipes ali, são muito poucas equipes que não são favoritas pelo acesso. Está muito forte a Série C. Então vai oscilar. O torcedor sabe disso. A gente tem mandado esse recado, né? Que a competição é difícil, é dura, mas o que não dá para oscilar muito, muito é a nossa performance em termos de vontade de entrega. Isso nós não podemos oscilar. Podemos até perder mérito do adversário, vai nos superar em algumas vezes, mas em termos de entrega, de organização, de ser competitivo, e essa oscilação aí que não pode ocorrer. Júnior, você tem experiências bem-sucedidas de Série C. A gente estava relembrando ano passado com a Ferroviária e com o Luverdense em outro formato. Tem uma receita, digamos assim, para conseguir o acesso? O que você vê em comum dos seus dois trabalhos, tanto na Ferroviária no passado, quanto no Luverdense lá em 2013, e que pode ser replicado agora no Caxias para terminar com sucesso? O legal, assim, a gente tem que cuidar muito como a gente coloca as palavras ou coloca as situações, né? O Ipiranga,
A gente classificou também para o quadrangular final e fomos até a última rodada com possibilidades de acesso. E a maior frustração que eu tenho da minha carreira, sem dúvidas nenhuma, foi o não acesso do Figueirense em 2022. Que a gente foi até a última rodada, a gente tinha um jogo contra o ABC em casa, o ABC já estava, né, na Série B, e a gente empatou com o Orlando Scarpelli lotado. Então a maior frustração da minha carreira foi o não acesso com o Figueirense. E depois de lá, o Figueirense não classificou mais para o quadrangular final. Foi 2023, não, 24 não. E agora está em 2025 nascer de novo, né? Então, assim, o próximo adversário nosso vai ser o Figueirense. Nós temos uma história lá. Eu tenho um carinho enorme pelo clube, né? Pela torcida, pelos dirigentes que lá estão. Mas aí agora estamos do outro lado, né? E eu acho que a receita que tu tem falado aí passa um pouco de tudo que nós falamos, mas uma equipe equilibrada, assim. Da parte psicológica, obviamente, mas defesa e ataque. Eu acho que nós aqui, o grande desafio nosso, né, é achar esse equilíbrio aqui no Caxias, porque a competição ela não é tão longa que nem uma Série B, mas são 18 partidas, né, bastante jogos. Então, se nós tivermos uma equipe bem equilibrada, sabendo o que fazer ali, tanto com a bola, sem a bola, nesses momentos, né, nessas fases de jogo aí, eu acho que a gente vai fazer um grande campeonato e aí sim, depois que classifica aí, nesse quadrangular final, qual vocês falaram, que aí também, né, fazer o fator casa prevalecer, porque tu vencendo os jogos em casa, a tua chance de acesso é enorme. E aí esse equilíbrio faz muito parte disso. Mas aí no quadrangular final é sim motivar também e, e fortalecer e mobilizar o torcedor para vir nos apoiar aqui, que vai fazer a diferença. E ainda sobre Série C, eu sei que é um adversário que o Caxias vai ter mais para frente. E eu queria te fazer uma pergunta específica sobre o Maringá. O Maringá é a última rodada do Caxias, então ainda vai demorar um pouquinho ali em agosto. Mas o Maringá é uma equipe com um treinador longevo, o Jorge Castilho, que está no cargo desde 2021, e eles têm um estilo muito específico, um estilo de marcação individual o campo inteiro. E algo que tem me chamado a atenção é que treinadores de equipes que vão enfrentar o Maringá estão expressando ali o desconforto que o Maringá traz para as partidas, que o Maringá acaba condicionando os jogos. Aqui mesmo no nossa resenha, o Maurício Souza, antigo treinador do Guarani, falou sobre isso. Foi a estreia do Maringá, o jogo contra o Guarani. Claudinei Oliveira citou essa dificuldade do confronto contra o Maringá antes do confronto contra o Londrina. Luizinho Vieira, que agora está no Confiança, falou também sobre essa situação. Eu queria perguntar para você, Júnior, não é muito comum a gente ver hoje em dia uma equipe que marque individual o campo todo, os 90 minutos. É normal a gente ver equipes que marcam zona ou uma marcação mista, que fazem uma parte individual, uma parte zona. E o Maringá é uma equipe diferente nesse sentido. Você acha que o futebol hoje está muito. As equipes acabam se copiando muito, os modelos que trazem da Europa, aí fica um estilo de jogo muito parecido de umas equipes. Como enfrentar esse diferente que acaba trazendo desconforto em algumas situações? Nós enfrentamos o Maringá do Jorge Castilho quando nós estávamos na Inter de Limeira em 2023, se eu não me engano. A gente venceu em Limeira e perdeu lá em Maringá. Mas assim, sobre estilos e maneiras e modelo de jogo, cada um tem o seu, sabe? Não tem certo e errado. Então não é porque o Jorge Castilho marca a sua equipe marca individual, que a equipe do Caxias que marca a zona, o mista, que a equipe do Botafogo da Paraíba marca assim, não existe. Cada um tem o seu estilo, sua filosofia de trabalho, como eu falei, sua metodologia de treino, seu modelo de jogo. O que vai contar muito aí é se os atletas se adaptam ou não, se sentem bem fazendo ou não se sentem bem fazendo. Mas não podemos também negar que é um estilo um pouco diferente dos demais.
Eu tenho acompanhado, né, o Maringá desde então, porque chega sempre nas finais do campeonato e tu acaba assistindo, né? Semifinal contra o Paranaense, contra o Atlético Paranaense, enfim, tu vai assistindo e vai vendo. Porque o que acontece, né? Quando tu chega num clube como o Maringá, que o atleta, que o treinador já é longevo, assim, que a sua filosofia de trabalho lá já está implantada, sua metodologia de treino já está, né, adaptada ao clube já, para nós, treinadores, fica muito mais fácil o atleta vir com o perfil que nós vamos buscar e o atleta se adaptar, né? Porque quando eu chego aqui, eu não consigo fazer uma ruptura total do trabalho anterior. Senão vou gerar muito desconforto, muita dúvida, muita informação na cabeça do atleta. Eu acho que o sucesso do Maringá até então tem sido isso. Manter o trabalho ali, mesmo sabendo que é porque os resultados estão dando certo. Porque o momento que os resultados não derem certo, pode ter certeza que vai ter uma ruptura de trabalho lá. O futebol é assim, né? Hoje, e não é nem a mídia em termos vocês, assim, né? Imprensa. Hoje, as redes sociais e a comunicação e deu voz ativa para muita gente, sabe? E isso acaba, quem frequenta as redes sociais acaba sendo influenciado, né? Então eu sempre peço para os atletas aqui, até mesmo dirigentes, ó, larga a mão de Instagram, de buscar essas, né, de buscar curiosidade por isso, porque, cara, muita gente não sabe o que acontece aqui, né? Hoje, quem está aqui dentro e não trabalhava aqui tem uma visão totalmente diferente do que é o futebol, né? Então acontece muita coisa aqui que o torcedor não sabe, que a imprensa não sabe, que a mídia não sabe, que, enfim, então não adianta ficar querendo pegar opinião de fora, porque se der certo o resultado, vai ter coisas boas para te ler, se não der certo, vai ter coisas ruins para te ler. E aí isso vai influenciar também no desempenho do atleta, na nossa função aqui, vai criar dúvida na nossa cabeça e nós não vamos ser justos para colocar o melhor a jogar. Porque tu vai ver lá que o torcedor nunca vai gostar de um ou dois. Só que esse aí merece, porque o dia a dia dele é melhor, ele é mais comprometido, a leitura de jogo dele é melhor, então envolve muita coisa de futebol, né? Mas eu acho que uma das coisas que tem dado certo lá é a longevidade do treinador, e aí o atleta já se adapta àquilo ali, e a competência, né? Tanto de comissão técnica lá, de atleta. Então, assim, vai ser um jogo, não tenha dúvida, bem interessante, né? Porque é um modelo, uma forma de jogar diferente, né, na sua marcação, usa muito a individualidade dos atletas, né? Eu tenho visto isso. Talvez né, vocês possam ter uma visão diferente e tá tudo certo. Como eu falei para vocês, não tem o certo e errado no futebol. Cada um tem a sua maneira de enxergar. Mas eu acho que vai ser um grande desafio para nós, porque esse jogo vai nos mostrar o nível que vai ser, se Deus quiser, a gente classificando, vai ser o quadrangular, né? A última rodada ali, o que nós treinadores pensamos? Não poupar para a última rodada, não sei quem esteja com cartão ou pendurado, mas colocar justamente para não perder o ritmo, porque são semanas cheias, né? Ah, não, vamos poupar e o atleta fica 2 semanas sem jogar. Então, vai ser um jogo muito interessante e vai nos mostrar o nível que nós estamos para a competição. Júnior, você é um cara que é gaúcho, trabalha no Caxias, já passou pelo Ipiranga, também trabalhou no Figueirense, na região sul, futebol paulista, Ferroviária, Inter de Limeira, outros clubes, já trabalhou no Nordeste, Santa Cruz, CRB, começou a ter projeção nacional no Luverdense, no Centro-Oeste. Você consegue ver uma peculiaridade do futebol jogado em cada região do Brasil? Muito se fala, por exemplo, sobre o futebol gaúcho, no qual você está inserido agora, de ser um futebol de mais força física, muitas vezes não ser tecnicamente tão vistoso para o que se entende como um padrão médio de futebol brasileiro. Você consegue ver as peculiaridades de cada região dentro da Série C do Campeonato Brasileiro e até das outras divisões? Ó, na minha época, que eu era teimoso, né? Que às vezes eles perguntam, tu jogava de quê? Eu, teimoso. Jogava de teimoso. E na minha época, sim, tinha muito mais, porque dificilmente tu trazia um jogador de fora para o Rio Grande do Sul, sabe? Jogador aqui no Rio Grande do Sul, gauchão, não, não, tem que ser cara que tá acostumado com campo pesado, com pegada, E aí a dupla Grenal foi, né, desmistificando isso. Já fazia isso antes, mas cada vez mais. Foi trazendo jogadores paulistas, cariocas, nordestinos, enfim, de todos os outros cantos do país, aí, até mesmo de fora do país, e está cada vez maior esse número de atletas. Antes era menor também. Então hoje eu não vejo mais isso.
né? Se for pegar o nosso clube hoje aqui, tem muito poucos gaúchos, né? Anteriormente era muito mais. Não, tem esse cara que está acostumado com campo pesado, que o jogo aqui rapaz, aqui é muito pegado, é um estilo diferente de jogar, tem muito mais ligação direta. Hoje já não existe mais isso. Mas assim, a gente vê características ainda enraizadas, né? Ainda enraizadas. O Caxias mesmo aqui tem que ser uma equipe extremamente competitiva, e isso o futebol exige mesmo, mas a gente vê uma raiz mais forte disso. A gente vê uma expressão mais forte por essa cobrança, sabe? E eu acho justo, eu acho certo, eu acho que não é só aqui que tem que ser assim, tem que ser mundo afora, né? Se não tiver uma equipe competitiva mesmo, que se entrega de alma mesmo para a partida, porque são aqueles 100 minutos ali, né? Não são mais 90, agora são 100, porque eles estão dando 7, estão dando 5 de acréscimo, mesmo não precisando. A Copa do Mundo foi legal, mas ainda tá enraizado isso no Brasil aqui, porque às vezes pô, é para 4 acréscimo, eles dão 8, às vezes é para 8, eles dão 3. Então não tem muito critério, sabe, nisso aí, mas faz parte. Mas eu acho que mudou bastante. Mudou bastante. Não vejo mais, principalmente assim, em termos de características de atletas, assim, na hora de contratar, eu não vejo isso com muita ênfase como era na época que eu joguei. Sobre o futebol atual, Júnior, existe um debate entre posição e função. Posição do jogador, o jogador é lateral, o jogador é zagueiro, e função, o treinador ali observando as características dos seus jogadores, as características do seu elenco. Às vezes você coloca um jogador que não é, a posição de origem dele não é lateral, mas você acha que ele pode executar bem essa função ali para você. Como é que você vê esse debate hoje em dia, né? Às vezes a gente vê alguns jogadores executando funções táticas dentro da partida, e você bate muito na tecla que você cobra dos seus atletas essa questão de ter a disciplina dentro de campo para função nas duas fases. Você costuma utilizar jogadores em funções diferentes da que ele está acostumado? Como é que você vê essa adaptação ao jogo atual, né, que vai se desenvolvendo e evoluindo? Legal. Por exemplo, quando eu cheguei no Caxias aqui, no primeiro dia de treino não deu, mas no segundo eu já chamei um por um, para ver onde o atleta mais gosta de jogar, né? Quais as funções que ele já fez, quais as funções que ele já fez e não gostou, quais as funções diferentes, né, que ele já fez e não gostou, quais as funções diferentes que ele fez e gostou, mas aonde ele melhor rendeu na carreira, onde tu sente melhor. Chega para a pessoa, onde tu gosta mesmo de jogar, tu sente melhor, tu sabe que ali tu vai conseguir disputar a posição de igual para igual com o seu companheiro. Eu acho que isso é a primeira coisa que eu faço assim, quando eu chego no clube, justamente para entender. E depois ali dentro, né, no dia a dia, a gente rapidamente consegue ver, né, se o atleta consegue cumprir aquela função a qual a gente determinou, se ele tem essa capacidade para fazer. E para nós, quanto mais função fizer, melhor. Porque hoje futebol, dependendo da equipe que tu vai enfrentar durante o jogo, tu precisa fazer mudanças de características até mesmo no setor, né? Às vezes tu vai precisar, por exemplo, um volante que consiga entrar na última linha. Obviamente vai formar uma linha de 5. Então, assim, isso é muito interessante, muito legal. Ou um beirada que consiga fazer, consiga afundar a linha lá, consiga afundar na última linha e fazer uma linha de 5, beirada executando essa linha de 5. Ter a capacidade de conseguir atacar também. Então é muito legal para nós, né, que estamos na parte técnica, tática, a gente vê a evolução do atleta tático ou mesmo técnico, obviamente, que vai evoluir. Para nós é muito legal. Eu gosto muito de ter assim atletas que cumprem mais de uma função e não podemos nunca deixar de usá-los aonde eles melhor vão render, né? A gente quer atleta feliz, a gente quer, independente se vai iniciar jogando ou não, porque hoje com 5 substituições ali, eu sempre brinco assim, antes a gente tinha 11 que amava, 11 que me amava, 3 que me adorava, o restante todos me toleram. Hoje a gente já ganhou mais 2 aí, nós temos 11 que me ama, né? Agora 5 que me adoram
e o restante me tolera. Teve uma fala muito curiosa recentemente do Mano Menezes, que a gente estava até, você estava, né, no bloco anterior, e endossada pelo Renato Gaúcho, que o futebol brasileiro hoje está cheio de jogadores médios. E o Renato até destacava também que a gente quase não tem hoje jogadores com poder de decisão. Você acredita que essa falta de uma expressão técnica maior no futebol brasileiro possa passar muito por isso? De jogadores que não estão atuando em funções que não se sentem confortáveis? Ou você acha que realmente o teto técnico do futebol brasileiro, de forma geral, caiu um pouco, está um pouco mais baixo? Cara, isso é uma pergunta muito particular, né? Eu particularmente acho que eles estão comparando a equipe deles com as equipes europeias, assim, onde são jogadores de seleção. Aí eu acho que existe sim uma diferença técnica. Por exemplo, pega o Rafinha hoje que está no Barcelona, se ele comparar com algum jogador dele do Fluminense, ou algum jogador do Mano que é do Grêmio, talvez há essa diferença técnica aí, mas os jogadores são acima da média e isso teve, sempre teve. Tivemos Tostão, tivemos vários jogadores, o Fenômeno, tivemos Ronaldinho Gaúcho, esses caras eram acima da média técnica, mas eles eram jogadores de seleção. Então, ele não vai ter no Fluminense lá todos os jogadores de seleção, né? Ele não vai ter no Grêmio todos os jogadores de seleção. Eu acho que eles comparam muito por isso. Eu acho que o futebol ele ficou menos técnico, não por falta de capacidade desses atletas aí, ou não, ó, caiu o nível técnico do futebol. Não, eu acho que ele ficou mais competitivo e não tem outra saída. Né? Antes a gente tinha um jogo, antigamente a gente tinha um jogo muito mais livre, muito mais solto, o campo era maior, né? Não tinha essas dimensões menores que tem hoje. Eu acho que no calor ali do jogo e focado em uma pergunta só, né? E a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vai dissecar essa resposta dele, porque tem outros fatores envolvendo ali, como foi feita essa pergunta, o que ele quis dizer com isso. Mas eu vejo que o futebol ele ficou muito mais competitivo, justamente diminuiu as dimensões do campo. Hoje se molha o campo para jogar, a grama é mais baixa, ficou muito mais rápido. Eu vejo muito mais por isso que caiu um pouco o nível técnico, assim, do que falta de técnico. Pô, a gente vê muitos bons jogadores hoje, né? A gente vê muitos bons jogadores. O problema é que eles são muito melhores marcados. A marcação encurtada, o encurtamento da marcação, essa chegada mais rápida, o salto ficou muito mais rápido, né? A questão física evoluiu. Hoje são os atletas muito melhor preparados. Hoje descansam mais, dormem mais, se alimentam melhor, né? Não mais, com mais qualidade. O nível de suplementação hoje no Brasil é uma loucura. Hoje tem atletas que têm nutrólogo particular, né? Com reposição hormonal, virou uma, né? A ciência entrou nesse esporte aí. E nós temos que aceitar isso. E não assim, cara, quem sou eu, meu, para criticar Renato Gaúcho e Mano Menezes? São referências para nós, todos os treinadores. Nós temos que ter muito cuidado para criticar a técnica do jogador brasileiro, que tem muitos bons jogadores aí. Justamente por isso, o futebol mudou, nós temos que ter essa consciência aí, sabe? Eu sei que a nostalgia de alguns torcedores, assim, lembra de atletas. Nós mesmos temos alguns diretores aqui do clube que formaram equipes anteriores aqui, falam muito de alguns jogadores aqui que eram tecnicamente acima da média. Mas não tinha esse nível de competitividade que tem hoje, o campo não era menor, a organização das suas equipes não era essa que tem hoje aqui. Eu acho que é mais por esse lado do que qualquer outra questão técnica do jogador brasileiro ou mundial. Júnior, durante o nosso bate-papo aqui, você já tocou nesse assunto e um assunto que você trouxe também quando você foi apresentado no Caxias. E eu achei interessante, curioso, porque você falou sobre a dificuldade que os jogadores brasileiros têm de entender, de pensar o jogo, que isso vem evoluindo aí nos últimos anos. E nesse nosso bate-papo você falou que sem pensar o jogo é impossível jogar um futebol mais vistoso e também chegou a tocar no ponto da concentração dentro dos 90 minutos. Queria saber para você o que você acha que está faltando para a gente pegar aí o combo ideal
dessa parte, né, de pensar o jogo no futebol brasileiro, essa concentração nos 90 minutos, você acha que isso está atrelado muito ao conhecimento tático? Eu acho. Não do treinador brasileiro. Nós temos muito bons treinadores aí. Eu acho que eu tô falando por mim, tá? Pelo Caxias. Eu acho que falta assim, a gente se estudar mais. A gente sentar mais na frente da televisão. Porque assim, eu vou te dar um feedback agora que aconteceu, que a gente sentou ali ontem para ver a nossa organização ofensiva, que nós vamos melhorar muito, que a gente já deu estímulo ontem de novo, depois do vídeo. Demos um dia anterior, antes do vídeo, e um dos nossos goleiros chegou para mim e falou: pô, professor, agora clareou minha mente aqui. Porque a gente olhando aqui e executando lá dentro ficou muito mais fácil de entender. Então eu acho que esse caminho não tem mais volta. Se a gente não utilizar a tecnologia a nosso favor, que é o que está todo mundo fazendo aí, maior parte dos treinadores e comissão técnica estão fazendo, a gente não consegue evoluir. Para isso precisa muita dedicação, né? 24 horas. Não tem como hoje eu abrir mão de chegar no clube às 8 horas da manhã e sair 8 horas da noite daqui. Assim mesmo não é sinônimo ou que vai dar certo, né? Assim mesmo as coisas não vão andar, os adversários vão superar, mas se eu não fizer, isso quer dizer que vai dar errado. Então acho que essa dedicação nossa de comissão, de atleta, de chegar mais cedo, de sentar ali e entender o jogo, eu acho que hoje é fundamental para a gente ter um jogo melhor, melhor jogado, melhor elaborado, melhor praticado, melhor executado. Eu acho que não tem caminho para nós assim, sabe? Porque antes tinha uma fama do treinador brasileiro não ser estudioso, ou, né? Enfim, eu acho que isso é mito, tá? Acho que isso é mito. Eu acho que, ainda mais depois que os cursos da CBF foram unificados aí, todas as licenças, eu peguei no curso lá todos os treinadores que vocês possam imaginar lá, que eu fiz os dois módulos da A e os dois módulos da Pro. Peguei muito bons profissionais, o network muito bom e a troca de conhecimento, enfim. Eu acho que não tem caminho, sabe? E não tem como tu fazer um jogo hoje com essas linhas compactadas, todo mundo marcando bem, sem tu entender o jogo, onde tu vai, onde tu não vai, por que que tu vai, por que que tu não vai lá, a hora de ir, a hora de não ir. Se não tiver isso, nós não vamos conseguir romper essas linhas aí, sabe? As movimentações organizadas e sincronizadas. Se a gente não conseguir fazer isso, nós não vamos conseguir criar. Então, se o atleta que pega a bola na amplitude de um lado, ele tem que saber que vai ter a passagem desse, a passagem daquele, a bola de retorno, tem que definir a jogada. O pessoal que está entrando lá do outro lado, eles querem receber essa bola. Então, não dá para toda hora nós jogar para trás essa bola. Cara, eu acho que essa construção de conhecimento, né, em conjunto aqui, vai fazer com que a gente consiga evoluir bem, né? Mas é treino a treino, sessão a sessão, jogo a jogo. E lembro, mesmo assim não significa que é sinônimo de sucesso, né? Então, se agora a gente não fizer, pode esquecer que nada acontecerá. Papo muito rico aqui com o Júnior Rocha, falando não só de Caxias, mas de futebol em geral. Agora, Júnior, só para a gente encerrar aqui, uma curiosidade. Você foi campeão com o Luverdense da Copa Verde em cima do Paysandu. E algumas vezes o É. seu nome foi especulado em Belém por conta de demissão de treinador, e falava assim Júnior Rocha. Teve contato? Em que ano foi? Pode falar para a gente sobre? Não, falo sim, sem problema nenhum. Como a gente estava no Luverdense e é mais próximo, né? Os campeonatos são mais. São as federações ali, por exemplo, Copa Verde, times do Mato Grosso pegava time dessa região de Belém, do Centro-Oeste, né? De Brasília, enfim. Então a gente sempre teve uma proximidade, jogamos muitas partidas contra, né? Tivemos, pô, imagina, muitas histórias aí, vencendo, perdendo, empatando. Então é como o Caxias aqui, fica na lembrança o treinador, né? Nós tivemos um título da Copa Verde lá em Belém, né, em cima do Paysandu, uma equipe muito qualificada, sempre montou muitas equipes e já teve sondagens assim. Não foram concretizadas, né, por eu estar empregado ou por no momento eu estar em outro clube, né? Mas nunca foi assim questão de valores ou
eu neguei o convite porque eu não tinha interesse. Não, pelo contrário. É que os convites, quando surgiram, as sondagens, quando vieram, justamente eu estava empregado. E aí a gente preferiu continuar com o trabalho, é o que eu estava falando para vocês, até mesmo em off. E, por exemplo, eu estou no Caxias pô, nós temos semana cheia para trabalhar, nós chegamos agora, nós estamos fazendo a equipe, né, ou vai evoluir a equipe, e aí vem um convite de uma equipe de Série B, tu não pode largar o projeto, né, que tu chegou. Então, às vezes, os convites vêm assim, né? Eu lembro que em 2021 nós estávamos no Ipiranga, nós estávamos próximos de classificar para o quadrangular final da Série C, e veio um convite de uma equipe de Série B, a gente continuou o trabalho no Ipiranga. Foi assim no Figueirense também, eu tinha vontade, né, de depois de terminar o trabalho lá, voltar para São Paulo, perto da família. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas hoje minha residência fixa é São Paulo. E surgiu também no Figueirense convites de equipe de Série B e a gente permaneceu no projeto. Então, eu não gosto de deixar o projeto assim, não é de praxe. Tanto é que nos últimos anos, os nossos trabalhos têm durado mais de um ano, né? Salvo as exceções aí. Então, veio convite em outras oportunidades, mas não foram concretizados e a gente não acertou. Mas é um clube que eu tenho muito respeito e carinho. Júnior Rocha, convidado de hoje do nossa resenha, técnico do Caxias. Papo muito legal. A gente conseguiu abraçar muita coisa aqui. Caxias, Série C, futebol em geral, experiências, enfim. Muito legal te receber aqui, Júnior. Fica o nosso desejo de sucesso para você, para a instituição e que a gente possa recebê-lo outras vezes aqui no futuro. Muito obrigado pela sua participação. Não, eu que agradeço. A próxima a gente vai fazer ao vivo pra gente tomar um chimarrão junto. Aí sim, hein? Valeu demais. Desejo mais sucesso para vocês merecem e parabéns pelo programa, pela qualidade e a competência de vocês. Obrigado pelas palavras, Júnior. Amanda Viana, sempre uma honra estar dividindo aqui o programa com você. Valeu demais. Prazer é meu, Matheus. Um prazer também poder falar com o Júnior. E vou ficar com esse convite aí pro papo ao vivo, a gente entrevistar de novo o Júnior depois, num outro contexto do Caxias na competição aí, olhando daqui pra frente, tomar esse chimarrão juntos e lembrar pro pessoal de casa, né? Série C completa aqui no nosso futebol, o canal da maior paixão nacional. Competição evoluindo, né, Matheus? Exatamente. Todos os jogos você confere aqui com a gente, então consulte sua operadora, assine o nosso Futebol Mais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Sempre 3 jogos por rodada, ao vivo, de graça, com imagens, para você chegar junto com a gente. E claro que a gente agradece a sua audiência aqui com a gente no nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.